noite mais uma vez a todos que vão poder estar assistindo este vídeo, poder estar ouvindo da parte de Deus através do seu Espírito Santo, que é o óleo, o azeite de Deus para nos alimentar as nossas almas e nos encher de toda graça e de todo amor, porque sabemos que a palavra de Deus é esclarecer conforme a sua luz. Então, mais uma vez, quero trazer uma palavra a qual o Espírito Santo, o Deus vivo, colocou no meu coração e me deu entendimento. Então, Jesus Cristo, através da sua palavra, através de Mateus, ele fala muito por parábolas. No seu verso 24, no seu capítulo 24, versículo 1, Jesus Cristo começa a falar do sermão profético e fala dos princípios das dores. Em Mateus 24, no seu versículo 15, Jesus continua falando do sermão da grande tribulação. No seu versículo 24, verso 36, Jesus comenta e continua falando da exortação e a vigilância. No seu capítulo 24, versículo 45, Jesus continua falando do sermão e da parábola dos dois servos. Ele chega no seu capítulo 25 de Mateus, falando do sermão profético, a parábola das 10 virgens. E sabemos que virgens é uma coisa pura. Virgens é tudo aquilo que não foi tocado. Então, muitas vezes virgem, no meu tempo, quando eu estava no Nordeste, na minha época de criança, quando se falava de uma mulher virgem, chamava ela de donzela. E também tem as matas virgens e tem as florestas também virgens, mas Jesus Cristo aqui fala das virgens. Então, veja que ele fala que são 10 virgens, mas entre as 10 virgens, nem todas são prudentes. No seu capítulo 25 de Mateus, verso 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então o reino dos céus é semelhante, há uma semelhança no reino dos céus. E semelhante é tudo aquilo que é parecido, que é conforme. Pode ser coisas ou pessoas semelhantes a outras. Então Jesus Cristo começa a falar: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 eram prudentes, e 5 loucas. Então aqui há uma diferença. Quando Jesus Cristo começa a falar
que 5 eram prudentes e 5 loucas. E o que é uma pessoa prudente? O que é a prudência na vida daqueles que servem a Cristo? A prudência, ou prudente, é aquela pessoa que é precavida. O prudente são aquelas pessoas que têm a prudência e têm a qualidade de quem age com medida. O prudente é aquela pessoa que age com medimento, buscando a evitar tudo o que julga a fonte de erro. Então ela procura evitar tudo aquilo que julga a fonte de erro, a pessoa prudente. Então Jesus Cristo começa a falar, eram 5 loucas e 5 prudentes, mas todas eram virgens. Todas eram virgens. Então, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então as prudentes estavam com azeite, mas as loucas, que não se precaviram, que não se usaram de prudência, elas não levaram azeite. Porque a lâmpada, ela tem um significado. A lâmpada, ela tem um significado muito especial, porque quando fala que as 10 virgens, todas professavam a mesma fé. Então as 10 professavam a mesma fé. Mas a lâmpada de uma estava com azeite, a outra não. E a lâmpada, ela representa a palavra. A lâmpada, ela representa a palavra de Deus. Como está escrito lá em Salmos 119, versículo 105. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então as prudentes estavam com as lâmpadas cheias da palavra, cheias do entendimento, cheias já sabendo, se preparando, sendo prudente, que o noivo ia chegar. Mas as loucas são aquelas que muitas vezes querem só viver do proveito das prudentes. E quando Jesus começa a falar das loucas, as loucas ou loucas é aquilo que significa, ou aquelas pessoas que perderam a razão. Então elas perdem a razão e ficam doidas ou loucas e agem contrário à razão. Então Jesus Cristo também começa a explicar por que loucas. Jesus Cristo também dá essa explicação em João, no seu capítulo 12, versículo 35. Eles nos falam uma coisa muito interessante. E disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Então,
a luz, Jesus, o azeite, o Espírito Santo, o entendimento, a sabedoria do Pai, estavam por um pouco de tempo. Mas só que as loucas ou os loucos não são vigilantes. Então, as loucas significa que é contrária à razão. Se tornam insensatas. Muitas vezes se tornam dominados por paixões intensas e adormece com as coisas deste mundo. E no seu verso 5 de Mateus 25, e tanto o esposo a tosquenejar, todas adormeceram. Todas adormeceram. Então, por que todas adormeceram? Porque na espera, umas já tinham se enchido da palavra e estavam precavidas, preparadas para a chegada do noivo. Mas só que, mesmo que as prudentes adormeçam, elas adormecem no sentido da espera do esposo, da espera do noivo. Mas as loucas não estão nem um pouco incomodadas a encher suas lâmpadas. Então Jesus começa a explicar. Ele começa a falar. No seu verso 6, mas à meia-noite houve-se um clamor. Então primeiro há um clamor. Primeiro há um chamado, um grito, um alerta de Deus. E esse clamor fala, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E esse clamor, o que significa? Em João 8, no seu verso 12, vai nos falar a respeito desse clamor. João 8,12 fala a respeito desse clamor. E falou-lhe Jesus, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aquele que segue Jesus Cristo vai estar com suas lâmpadas cheias, sendo iluminado pela palavra. Mesmo que ele durma, mesmo que ele adormeça, ele vai sempre estar vigilante, atento ao grito do noivo, ao clamor. E no seu verso 7 ele fala, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Então, o preparo é algo que antecede ou se previne
para as coisas que vêm acontecer ou que vão acontecer. Então há uma preparação de Deus, mostrando através da sua parábola a respeito do que é prudente e do que são loucos. E de que não tem aqueles que não têm prudência pela palavra. Então todas aquelas virgens, veja que todas são virgens, se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite. Então veja que a louca, ela não se preocupou em buscar em oração. A louca não se preocupou em se encher do Espírito Santo. A louca ou as loucas não se preocuparam com a luz. Não se preocuparam de encher suas lâmpadas da palavra, para que possa transbordar o azeite, que é a força do Espírito Santo, que é o simbolismo do Espírito Santo na palavra. Então as loucas vão pedir, as prudentes do azeite vão pedir, muitas vezes oração, vão pedir para que possam clamar pelo noivo. Mas meu amigo e minha amiga, o chamado é agora. E encontrar o noivo é agora. E encontrar Cristo é agora, porque depois que as portas se fecharem, não adianta bater mais. E Jesus Cristo fala que Ele é a porta. Ele é a porta. E todo aquele que bater na porta, Ele abrirá. E você entrará e achará pastagem. Achará alimento para a sua alma. Assim como eu achei para a minha alma. E não paro mais de buscar. De encher minhas lâmpadas. De encher minha lâmpada. De buscar do azeite, do entendimento do Espírito Santo, simbolizando a sua sabedoria. Então as loucas, no seu verso 8, diz às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. E toda essa pessoa que está dentro da igreja, todas as pessoas que estão nas igrejas, e saiba que é uma referência das igrejas prudentes e as igrejas loucas que não se preocupam em ensinar, em mostrar como as almas ou as vidas que estão lá dentro se enchem do azeite e da lâmpada, que é Cristo, e o azeite do Espírito Santo, se enchem da palavra. São igrejas que muitas vezes só querem ensinar as vidas e as almas, ter a visão terrena, ter a visão daqui de baixo. Então, meu amigo e minha amiga, você tem que saber e tem que entender quem está instruindo você para que você venha ser cheio da palavra, para que você venha ser cheio de Cristo e você venha receber o azeite do Espírito Santo, o azeite da humildade, da busca, do clamor, da oração. Então, meu irmão e minha irmã, o que significa que Deus
Ele só pode encher aqueles que o buscam através da sua palavra, porque Deus é a palavra. Jesus Cristo é a luz e o Espírito Santo é o azeite de Deus. O azeite que veio para nos ensinar a se humilharmos. O azeite que veio para nos lubrificar com a palavra. Para lubrificar nossos ossos, juntas e medulas. Para que nunca nos falte o azeite nas nossas lâmpadas, tem que ter uma busca incessante. Porque a palavra fala: buscai-me sem cessar. Invocai-me enquanto estou perto. Por quê? Porque as loucas não invocaram enquanto o noivo estava alertando. No seu verso 8 diz: as loucas disseram-lhe às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ainda as prudentes ainda dão um conselho, porque elas não quiseram o conselho do noivo. Ainda dá um conselho para elas, para as loucas. E assim, são as igrejas que vivem a verdade e querem aconselhar aqueles que já estão muito tempos aí, mas perderam a noção da palavra. Perderam a noção de mostrar verdadeiramente o que é o reino dos céus. Só querem transmitir para as pessoas o reino da terra. Só querem transmitir aquilo que não convém para edificar Cristo dentro das almas. Então as prudentes estão dando conselho. Mas as prudentes responderam dizendo: não nos seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Então hoje em dia as loucas vão buscar daqueles que vendem. Daqueles que lhe vendem a palavra. Daqueles que querem negociar a palavra. Daqueles que querem que a palavra seja comprada. Que querem vender o azeite do Espírito Santo. Então as prudentes falam: vai. Que não seja um caso, vai comprar. Porque nós não precisamos comprar, nós entendemos a voz do noivo. Colocamos em prática. Deixamos a palavra ser luz e lâmpada para os nossos pés. Para nos calçar, nos revestir de Cristo. Ser lâmpada para o nosso entendimento, nos dando sabedoria, a vigilância e a força para caminharmos ao encontro do noivo. E no seu verso 9 de Mateus 25, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E elas foram. E elas foram comprar. Mas só que aquele azeite que elas compraram para suas lâmpadas não serviam. Não lhe trazia o entendimento perfeito.
Porque no verso 10, e tendo elas ido, compraram. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Preparado na palavra, preparado na humilhação, preparado com óleo, cheio do óleo do Espírito Santo, preparado com a luz de Cristo. Porque aquele que está na luz verdadeiramente não quer voltar mais para as trevas. Porque Jesus Cristo falou: eu sou a luz do mundo. Ele falou que era a luz do mundo. Mas todo aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Porque tem um fim para todos aqueles que andam em trevas, que não querem entender o chamado do noivo. Então, meu irmão e minha irmã, todo aquele que está preparado, o que significa uma pessoa preparada? Que se dispõe e planeja com antecedência para promover e obter ou compor, formando ou construindo de diferentes partes. O preparado, ele fica associando vários elementos para atingir o objetivo. Então, o preparado, ele junta os elementos, a palavra, ele junta a luz, que é Cristo, e ele junta o elemento do azeite, que vai levar ele para as bodas, que vai levar ele para estar junto ao esposo. E no seu verso 10, tendo elas ido, compraram, e chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens. Veja que chegaram outras virgens. Podiam ser puras, mas não estavam preparadas, porque seguiram o desígnio deste mundo. E o Senhor, e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu, disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vai ser triste, meu irmão. Vai ser triste, minha irmã, meu amigo e minha amiga, quando Cristo falar para aqueles que não estão com as suas lâmpadas cheias e cheios do Espírito Santo: não vos conheço. E ele deixa um recado: vigiai, pois, porque não sabeis dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a chave é a vigilância. A chave é ficar atento. A chave é a buscar a palavra e a luz que é Cristo, e lubrificar nossas almas, nosso espírito, nosso entendimento, nosso coração, lubrificar nossos ouvidos, nossos olhos com o azeite do Espírito Santo,
que é a verdade de Deus estabelecida em cada coração. Que você possa ter entendido esta palavra e que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo e a sua consolação esteja sobre cada um de vós. Deixe o seu comentário no meu vídeo. Deixe o seu ok. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa vos abençoar a todos que possam ouvir esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.